Bem, nessa quarta-feira o presidente Lula voltou a falar sobre o acordo entre Mercosul e a União Europeia. O André Anelli é quem vai trazer as informações para a gente agora. E aí, a França entrou no meio do assunto mais uma vez? Hein, Anelli? Bem-vindo. Mais uma vez sim, viu, Evandro? O presidente Lula afirmou que a União Europeia vai ter que se virar em relação à resistência da França para assinar o acordo comercial com o Mercosul. O país comandado por Emmanuel Macron colocou uma série de impedimentos ao acordo, desde alegações de concorrência desigual até mesmo a exigência de sanções em caso de descumprimento de exigências ambientais e a obrigatoriedade de participação de empresas europeias nas licitações de governos do Mercosul. Diante dessas dificuldades que o governo brasileiro considera como medidas protecionistas da França para evitar a concorrência com o agronegócio brasileiro, o presidente Lula afirmou que o Mercosul já está decidido a fechar o acordo e que já comunicou à presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Depois de mais de uma década, o Mercosul assinou um acordo de livre comércio com Singapura e está em tratativas com a Indonésia e Vietnã. E quero lembrar vocês que nós estamos prontos para firmar o acordo Mercosul-União Europeia. Agora depende da União Europeia, porque nós aqui já decidimos o que queremos e já comunicamos eles. A União Europeia que se vire com a França, que tem dificuldade dos produtos agrícolas brasileiros, certamente tem medo de disputar com o nosso queijo de Minas, tem medo de disputar com o nosso vinho do Rio Grande do Sul. Essas declarações do presidente da República foram dadas durante o evento de celebração dos 30 anos da revista Carta Capital, evento esse que foi promovido pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Na ocasião, Lula voltou a reclamar dos juros no país e afirmou que a redução das taxas é uma briga eterna. Porque o povo brasileiro tem uma vantagem que é o seguinte, ele não se importa, mas veja, passar o juro é uma briga nossa eterna nesse país. É uma briga eterna. Mas mesmo se o juro for zero, se o cara não tiver dinheiro para consumir, ele não vai consumir. O Japão tem juro zero e a economia do Japão não cresce há quantos anos? O que é importante é a circulação de dinheiro. Lula vem fazendo críticas constantes ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela manutenção da taxa de juros atualmente em 10,5% ao ano. As últimas duas reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, mantiveram esse patamar dos juros em meio a incertezas no cenário internacional e preocupação com pressões inflacionárias. Diante desse contexto, Lula se prepara para indicar o próximo presidente do Banco Central. O mais cotado é o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa indicação deve ser feita nas próximas semanas. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Vamos analisar os dois temas. Só antes, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein, para o nosso giro final. Vamos começar sobre essa questão dos juros. Eu vi que o Gani e o Segré estavam reagindo aqui durante a fala do presidente da República. Ele está errado na afirmação dele, Segré? Você quer responder? Não, vai você, por favor. Teoria quantitativa do dinheiro. É isso aí. O problema é quando o presidente fala de coisas que ele não domina. E aí complica, porque não tem como não criticar. Isso chama teoria quantitativa do dinheiro, em que a velocidade da circulação do dinheiro regulamenta e estabelece a taxa de inflação. É uma teoria monetária, é uma econômica. Então, mas, enfim, é reiterativo. Ele fala coisas que não têm nenhum vínculo com a teoria. Então, ele menciona o que ele quer e a conclusão é como se fosse válido, mas não é. É simplesmente ler aí um livrinho de economia de vez em quando que ele vai entender um pouco melhor que ele está errado. E é respeitoso, é uma crítica respeitosa. Não dá para falar sobre aquilo que você não entende, porque vai cometer erros. E aí as críticas virão. Então não tem a ver com isso, não tem absolutamente nada a ver. Agora, em relação ao Mercosul, o Mercosul não é que eles vão aceitar, assinar desse jeito. Não, eles têm que acordar com a França, no caso que foi aquele que mandou uma carta de modificação do que tinha sido acordado, mas eu te conto uma coisa de bastidores. O Mercosul, fora o Brasil, está pé da vida pela incorporação da Bolívia. Hoje não é prioridade agora, não é prioridade a questão do Mercosul com a União Europeia, não.
colocaram um bode na sala, o Mercosul, em função de uma proposta em que estava Dilma, Lula, Kirchner, Evo Morales, Mujica, colocaram a Bolívia aí. O tempo passou, a Bolívia agora é membro pleno. Ninguém quer a Bolívia. No Mercosul, só o Brasil quer a Bolívia. O presidente Milei já falou que aquele foi um golpe que nós colocamos aqui, foi inventado. O Milei falou, então agora vamos acatar. Não é que vamos acatar, é que te mostra que não tem nenhuma simpatia societária dentro do Milei. Não é que o Milei está certo ou está errado, não entro nesse mérito. Mas você precisa um afeto societário quando vão se juntar determinados países ou pessoas. Nós não poderíamos fazer uma sociedade se todos nós não estamos conformes com o outro sócio. E a grande maioria, menos o Brasil, todos os outros não estão de acordo com a Bolívia, mas agora a Bolívia está na sala. Então essa é a prioridade do Mercosul hoje não tem a prioridade da União Europeia. Deixa eu arrematar o lance dos juros aqui com o Gani e aí a gente fala de Mercosul de uma maneira direta para não ficar sobe e desce de taxa. Vai lá, Gani. Não, o Segré aqui foi perfeito no que ele falou. Ou seja, se você colocar mais moeda em circulação acima do que a capacidade da economia consegue absorver, você vai gerar um processo inflacionário. Tem uma equação para isso, MV igual a PY, quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação da moeda, quanto que passa de mão em mão, né? O dinheiro é transacionado, tem que ser igual ao PIB nominal do país, né? Preço vezes uma fórmula quantidade. Aqui, assim, exatamente. Lógico, e aí, se você está aumentando o M, a quantidade de moeda, para essa equação ficar constante, o preço vai... Ele falou em aumentar. Não, mas ele falou que não gera um processo inflacionário, que é isso que importa. Aí ele falou besteira. Ele falou em circulação do dinheiro. Então, em aumentar a quantidade de dinheiro. Mas está subentendido que ele quer aumentar a quantidade de dinheiro, né? Porque não quer, de crédito. Não. De crédito, não quer aumentar a quantidade de crédito. O tempo inteiro ele fala isso. Baixar a taxa de juros é colocar mais crédito no mercado. Só isso. Fala, Piperno, remate. Não, eu já falei muitas vezes aqui sobre taxa de juros. Aliás, o Roberto Campos Neto, inclusive, ele está até me ajudando, porque ontem deu uma entrevista, está em alguns jornais hoje, que ele fala que esse é o ciclo diferente dos anteriores, em que as taxas reais são as menores. Ele falou, tá aí e tal. Porque aí ele compara com períodos anteriores, inclusive, é óbvio que esse aqui, a taxa média desses 4, 5 anos que ele apontou, seria menor, porque na pandemia tinha que cair como de fato caiu. Então também é uma comparação, do ponto de vista intelectual, um pouco desigual. De qualquer forma, isso corrobora o que eu sempre falo, que independentemente do momento econômico do país, as taxas sempre serão altas aqui no Brasil, porque o Brasil é um país com a cultura dos juros altos. Se prepare, vai aumentar a taxa de juros muito provavelmente. Eu não duvido, a economia está... E Galípolo vai ter que acompanhar o resto também. E aí, vai falar o quê? Enfim, a economia cresce, eles vão querer... É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre Mercosul. Zé Maria Trindade, o presidente da República, diz: eles que se entendam lá com a França, porque a gente está pronto para que o documento seja assinado. E agora? Pois é importantíssimo para o Brasil e entendo que o agronegócio deve entrar em festa, né? Todo aquele trabalho de tentar falar mal do Brasil, lá do presidente francês, dizer que a nossa agricultura não presta, que ela não é sustentável, foi para impedir isso aí. E, em certa forma, conseguiu. Ouvi relatos de placas lá na Europa, em Londres, por exemplo, num açougue, não vendemos carne brasileira, para ter uma ideia de como o discurso pegou. E isso tudo era para evitar. Isso é horrível para os agricultores franceses, porque os nossos produtos são de melhor qualidade e preço mais barato. E esse acordo vai colocar o produto brasileiro diretamente na Europa. Isto é muito importante. Mas eu ainda tenho uma certa desconfiança de que a comunidade econômica europeia passe por cima desta resistência histórica da França e admita a assinatura desse acordo. Mas é um acordo que será muito benéfico para o agronegócio brasileiro, viu? Fala, Piperno. Está correto, presidente, em continuar lutando por conta disso, por esse tema. Agora, a União Europeia ela tem um mecanismo em que ela pode aprovar sem que ocorra unanimidade. De qualquer forma, a França é o opositor mais,
barulhento, mais ruidoso desse acordo. Mas a França não é o único país que tem o seu governo pressionado por produtores locais. Nós vimos no começo do ano, por exemplo, produtores espanhóis e poloneses também indo às ruas, se manifestando contrário ao acordo. Então, não é simplesmente driblar a resistência da França. Há outros. E no caso da Bolívia, eu não vejo, por exemplo, nenhum motivo para que a Bolívia não entre. Quanto maior o bloco for ficando, melhor, né? Segre, O que agrega a Bolívia? A Bolívia não agrega nada. É melhor ter do que não ter. Ué. Depende. Muitas vezes você tem um âncora que te evita que o resto tenha que ser colocado. A economia da Bolívia... Mas aí tem que adotar uma PEC comum. O Mercosul tem uma determinação que não interessa o tamanho, tem que ser todos os votos iguais, tem que ter unanimidade, não pode ser maioria. Agora, fico preocupado com uma questão, não, curioso, não é preocupado, curioso. O presidente do Brasil é muito amigo do presidente da França. O Macron quer intervir no cuidado da Amazônia e tem um monte de gente engolindo cocô no Sena. E ele não consegue resolver, mas ele quer resolver o negócio da Amazônia. Mas por que não resolve em função dessa amizade? Teve até memes quando o Macron foi na Amazônia com o presidente Lula, que parecia que ia se casar e tal. Então, essa amizade tem que ser explorada. Resolve, liga por telefone e resolve. Ele seja mais amigo, do eleitor dele do que ele é do Lula. Ai, Segre. Ué, mas tem um monte de gente que se intoxicou no Sena e ele quer vir para resolver o negócio da Amazônia? Cocô, Sena. Era cocô. Fala. Eu não vejo vantagens com a Bolívia entrando no Mercosul. Relação... Fala, Zé. Essa relação do Brasil com a França, existem afinidades históricas, né? Sim. Os brasileiros com a França, com o jeito francês. Muita gente aí, os intelectuais brasileiros, gostariam de ter uma casa lá. Inclusive eu gostaria de ter uma casa ali próximo da Champs-Élysées, para visitar aquelas padarias maravilhosas. Mas quando entra no comércio, e principalmente no agronegócio, o agricultor francês, ele é muito agressivo, ele é muito forte. Por qualquer dificuldade, ele enche a Champs-Élysées de trator, derrama estrume de vacas lá, e isso faz com que o governo francês defenda o agricultor. E os queijos e os produtos, inclusive carne francesa, tudo isso é muito importante para o francês. Então, daí esta resistência histórica e a dificuldade mora exatamente na agricultura. O produto brasileiro entrando lá na França, na comunidade europeia, e já corre naturalmente sem imposto na comunidade, ele vai colocar a agricultura francesa, sim, em xeque, em dificuldade. Mas isso vai tirá-los desse sono eterno e criar uma Embrapa lá e produzir talvez melhor do que do Brasil no futuro. As dificuldades ensinam. Bom, a gente precisa encerrar essa edição. Alan Gani, eu fico com créditos com você. Valeu. Deixo o crédito para você falar amanhã, então, no seu tempo.